Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe na sua paz, que nos envolva em seu amor, a fim de que todos tenhamos uma noite proveitosa de reflexões, recolhendo as bênçãos que aqui nos serão trazidas pelos emissários do mais alto, ajudando-nos o coração, fortalecendo-nos o espírito para as lutas, para as tarefas que todos temos a facear. Para mim, é sempre uma imensa alegria poder estar nesta casa onde podemos dar os primeiros passos no âmbito desta doutrina, pela qual temos uma profunda gratidão. A alegria também de podermos encontrar tantos corações queridos, esperando retribuir desde já esse carinho recebido na forma de reflexões que sejam úteis a todos que aqui estamos, encarnados ou não. Era uma cena dolorosa. A irmã, depois de muitos anos, por uma busca sem resultado, sem sucesso, enfim encontrava o amado irmão, mas em condições que jamais havia pensado encontrá-lo. Abigail, desde a separação de seu irmão Gesiel em Corinto há muitos anos, vinha empreendendo essa busca, sentindo em seu coração que o irmão estava vivo em algum lugar. E eis então que o destino, em suas tramas muitas vezes inabordáveis para nós, promovia, enfim, esse último encontro, em que o próprio noivo de Abigail havia se guindado à posição de verdugo do seu tão amado irmão Gesiel, que agora era conhecido por Estevão. Desde o primeiro encontro na casa do caminho entre Saulo e Estevão, ali se estabeleceu um vínculo, um laço entre aqueles corações. Laço esse que talvez fosse até de outros tempos. Mas naquele momento, da parte de Saulo pelo menos, era um laço de ódio, de revolta. Quem era aquele jovem que havia ousado enfrentá-lo? No âmbito das palavras, das reflexões, aquele verbo vibrante, ardoroso, que pintava a grandeza daquela mensagem estranha, conhecida como Boa Nova, que exalçava a grandeza de um simples carpinteiro, como sendo alguém maior do que Moisés. Alguém que, chamado à arena do debate intelectual, havia saído de cena, porque, atendendo às orientações daquele nazareno, disse-nos o Senhor, para termos muito cuidado com o fermento dos fariseus. Já lhe disse, Saulo, o que poderia acerca do Evangelho. Agora, convém me retirar do recinto. Saulo, diante daquele encontro, passou então a nutrir um profundo ódio. Desejaria ali mesmo estraçalhar em suas mãos aquele jovem. E, influente que já era junto ao Sinédrio, moveu céus e terra para conseguir efetuar a perseguição àquele movimento nascente. Tanto pela mensagem que ele julgava perigosa, ante a Torá, ante a mensagem de Moisés, mas também como uma espécie de esforço, de vingança pessoal em relação àquele jovem que tanto o havia impactado. Saulo passa então a capitanear os primeiros movimentos de perseguição ao cristianismo, como nós conhecemos. Mobiliza o seu prestígio, a sua influência e consegue prender alguns dos principais seguidores do Nazareno. Há uma intervenção do seu amoroso mestre, lúcido, ponderado, Gamaliel, que consegue a libertação de alguns deles, porque já havia sondado o trabalho caritativo que eles efetuavam nos subúrbios de Jerusalém. No entanto, no que dizia respeito a Estevão, Saulo permanecia inflexível. A ele não liberto. A ele, ou em relação a ele, irei até o fim. Porque eu considero como que uma erva daninha que precisa ser eliminada a todo custo. E assim, numa série de desdobramentos que nos serão apresentados na
inigualável obra Paulo e Estevão, chegamos a essa cena final. Depois de todo um processo em que Estevão esteve preso, foi torturado, submetido sozinho a um julgamento no Sinédrio, onde, não podendo vencer Estevão nos argumentos, Saulo apelou até mesmo para a violência física, esmurrando aquele jovem na frente de todos e ficando ainda mais irado, revoltado, porque aquele jovem não esboçava nenhuma reação, nenhuma resposta de violência ante a violência e a injustiça que lhe eram infligidas. Pelo contrário, sempre uma serenidade no olhar que cada vez mais incendiava o coração daquele jovem promissor do povo de Israel. Assim, então, depois do julgamento, quando ele foi definido, o seu destino foi definido como sendo a morte, como sendo martírio, foi condenado a este fim, chega então o dia do apedrejamento. E para demonstrar o seu poder, para até que pudesse afiançar o seu compromisso com Abigail, colocando-o, apresentando ali aos demais companheiros de Sinédrio, ele a convida para que participasse daquele momento fatídico. A cena se desenrola, Estevão já estava prestes a expirar, tantas as pedradas que havia recebido, o sangue já escorria em borbotões. Ele começa já, desvinculando-se do corpo físico, a vislumbrar os horizontes espirituais e a enxergar, inclusive, a figura sublime de nosso Mestre. Quando então Abigail, estatelada, impressionada ante aquela peça que o destino lhe pregava, percebe que estava ali diante do próprio irmão. Ela então solicita que Saulo levasse a uma sala contígua, onde ela pudesse pelo menos trocar com ele as últimas palavras. E é então que nós vemos esse diálogo que marcaria para sempre o coração daquele que mais tarde seria o grande apóstolo e que certamente alcança o coração de todos nós, muito nos ensinando sobre o que de fato é o compromisso com o Evangelho, as últimas consequências. Ela se aproxima do irmão, já expirante, e então lhe diz: mas que Jesus é este que te levou a tão doloroso fim? Que Senhor é este tão cruel que abandona assim um servo leal num momento tão difícil? E Estevão volta-se para a irmã, feliz por tê-la reencontrado ainda em tempo, e lhe diz: não digas assim. Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até o fim. Um dia entenderás. Mas ele me ensinou também a amar até mesmo os nossos verdugos. Ele nos ensinou até mesmo a amar os nossos verdugos. E na condição de irmão mais velho, preocupado com o futuro da irmã, indaga-lhe: com quem eu te deixo? Quem velará por ti, Abigail? E é então que ela aponta. Saulo, que ali estava lívido, estatelado, sem saber como proceder diante daquela cena assim, inesperada, insólita. Ela aponta e diz: ele é o meu noivo. E então Emmanuel acrescenta na sua descrição: o moribundo olha para Saulo, seu verdugo, sem qualquer expressão de ódio, e traz à lume, à vida, essas palavras sublimes, que ainda hoje têm o poder de nos tocar. Cristo os abençoe. Saulo deve ser bom e generoso. Serviu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Seja para ele uma companheira amorosa e fiel. Porque não vejo no teu noivo um inimigo, mas antes um irmão. Essas palavras de Estevão alcançaram o coração de Saulo
de uma maneira que, a priori, ele não poderia definir ou descrever. Como era possível alguém submetido àquele montante de humilhações, àquela perseguição inclemente, a mesmo as violências físicas a que havia sido submetido, como seria possível alguém, diante de tudo isso, ainda responder com palavras, com uma postura desse teor? Rogando por ele, Saulo, seu verdugo, ante a própria irmã que ali estava, consagrando-a, entregando-a confiantemente ao seu verdugo, estabelecendo uma espécie de prece, envolvendo a ambos num porvir de esperanças, de luz, de amor. E é então que nós colhemos aqui a descrição do que se processou dentro do coração de Saulo, para que entendamos melhor o alcance e o impacto dessas palavras. Diz-nos Emmanuel: ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser odiado, maldito. Em outras palavras, não lhe teria doído tanto, não lhe teria marcado tanto, se Estevão tivesse respondido com palavras de maldição, se Estevão tivesse dito à irmã que se afastasse para sempre daquele indivíduo, se Estevão estivesse ali a lamentar, a reclamar, isso lhe teria doído menos ante ou em comparação a essas palavras. Como assim? Alguém que lhe rogava, que lhe direcionava bênçãos a ele que era responsável por sua morte. Então ele queria ser odiado, ele queria ser maldito, porque no fundo isso já era uma expressão da própria consciência, um remorso nascente, que, sabendo-se afastado da lei divina do amor, já, de certo modo, solicitava uma reparação à vida, que começasse pelas palavras mais duras da própria vítima, mas não as obteve. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera no fastígio das posições mundanas, impressionava-o fundamente. Ele, vivido já com muita experiência naqueles contextos de poder, de prestígio, já havia visto muitos, ou conhecido muito da natureza humana, mas aquela face, aquele tipo de postura era algo para ele inédito, algo novo. E o abalava, diz aqui Emmanuel, fundamente. Entretanto, sem saber porquê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. A resignação e a doçura assaltavam, sitiavam aquele coração endurecido. Fechado que estava nos processos de orgulho, de vaidade, do amor próprio ferido desde aquele primeiro encontro na casa do caminho, portanto, fazendo-se ainda impermeável à força do amor maior que o convidava a novas tarefas e a novos horizontes, como mais tarde o próprio Cristo lhe diria, recalcitrando contra os aguilhões, os convites do amor que antecedem sempre os da dor, esse coração sentia-se assaltado pela resignação e pela brandura. Que não nos enganemos, são muitas vezes tomadas no mundo ainda à conta de fraqueza, mas são expressões da mais poderosa força que tem operado no mundo, desde antes do Cristo, mas principalmente desde o advento da sua boa nova. Resignação e brandura são imensamente mais poderosas do que todos os exércitos somados, do que todos os recursos da violência ou da imposição.
porque elas encontram frestas que a agressividade, que a violência, que a tentativa de imposição jamais haverá de alcançar ou conseguir acessar. É a brandura da água que vai metamorfoseando a pedra no transcurso dos séculos, tornando-a assim polida, tornando-a assim bela, muito mais poderosa, portanto, em moldá-la do que o poder explosivo de uma dinamite. Então, aquele coração entrincheirado nas suas muralhas de orgulho e de vaidade, sentia-se acossado, sentia-se cercado por aquelas forças, por aquela luz que intentava penetrar na câmara escura do seu coração. Já nos falar aqui, Emmanuel, do poder dessas forças, por vezes na terra ainda tão menosprezadas. Forças das quais Jesus se serviu para iniciar no mundo o maior empreendimento de renovação e transformação que a humanidade tem visto. Que tem vencido movimento esse, forças essas que têm vencido impérios, tiranos, perseguições, torturas, desprezo, violência, tem superado a tudo isso, vencendo palmo a palmo o terreno que cabe a essa força conquistar para a grandeza do reino de Jesus. Prossegue Emmanuel. Trabalhava, porém, intimamente para não se comover com a cena dolorosa. Então, olha que bonito, gente, a descrição interna que Emmanuel nos traz. Diante daquela expressão de compaixão, de misericórdia, que no fundo são filhas diletas do amor, Saulo tinha que fazer força para não se dobrar a elas. Porque ele sentia que eram forças tão poderosas que, se não fizesse força por dentro, mais cedo ou mais tarde se curvaria. Mais cedo ou mais tarde suas muralhas ruiriam ante o poder de ataque, num bom sentido, daquelas forças. Então ele fazia força internamente para resistir àquelas forças aparentemente tão frágeis. Afinal de contas, ao longo dos séculos, muitas vezes, e ainda hoje, temos considerado que poder é imposição. Poderoso é aquele que não perdoa, é aquele que não aceita o desaforo, é aquele que exige, é aquele que cobra, é aquele que se impõe, ao passo que o tempo tem nos ensinado, o próprio Evangelho, a doutrina, que poderosos são os que, humildes, se apagam, renunciando, perdoando, relevando, servindo sem mescla, sem exigência. Poderosas são as mães que no silêncio conseguem transformações que nenhum imperador, tirano ou lei tem conseguido no mundo. Poderosos são aqueles que se ofertam muitas vezes em holocausto de sacrifício e de renúncia e que conseguem penetrar muralhas mais fechadas do que qualquer arma ou exército conseguiria penetrar. O Evangelho traz-nos essa outra visão do que seja de fato poder ou força na vida, na criação. Então ele trabalhava intimamente para não se comover, não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Então queria fazer com que o coração permanecesse assim impermeável, sólido como uma rocha. Abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. Então, quanto mais ele resistia, mais lhe parecia que aquele Cristo o cercava. Quanto mais ele resistia, mais parecia que aquela era uma força invencível, contra a qual ele usava todas as forças e recursos, mas que parecia não ser viável, parecia não ser possível debelar aquele tipo de arrastamento ou de convite. O cérebro atormentado do futuro rabino suportava a pressão de 1000 fogos.
O cérebro atormentado do futuro rabino suportava a pressão de 1000 fogos. E é aqui que nós gostaríamos de chegar. Para tomarmos essa expressão de que Emmanuel se serve para descrever o estado psicológico de Saulo e entender como Emmanuel não a coloca aqui por acaso. Ao contrário, faz ou promove uma conexão que nos ajuda a entender um dos principais recursos, se não o único, que teremos às nossas mãos ou ao alcance de nosso coração para de fato contribuirmos com Cristo na renovação do mundo, na renovação de outros corações, sejam eles queridos ou mesmo aqueles que ainda se coloquem diante de nós como antagonistas. Porque ambos esses jovens haviam sido educados à luz da primeira revelação. Saulo, na sua cidade natal, Tarso, depois ele se muda para Jerusalém, havia sido educado sob o amparo dos mais primorosos mestres daquela tradição, daquele povo, entre eles, Gamaliel. Então, muito certamente, ele cresceu ouvindo, primeiro de seus pais, de sua mãe, os salmos, os provérbios, se deleitando com aquela sabedoria, consolidando ali reflexões e entendimentos que mais tarde muito o ajudariam na tarefa que assumiria com o próprio Cristo, na difusão da segunda revelação do Evangelho de Jesus. Estevão, chamado Jaziel, lá na cidade de Corinto também, havia crescido sob os auspícios de sua mãe, que diuturnamente, juntamente com a sua irmãzinha Abigail, lhes ensinava as tradições daquele povo. As primeiras palavras, as primeiras frases e reflexões em torno da lei divina. Ambos, portanto, cresceram sob aquele influxo de ideias e muito certamente passaram pelo provérbio que está ali registrado no livro de Provérbios, capítulo de número 25, versículo de número 22. Provérbio esse que, especialmente após essa cena, muito certamente se gravou, se consolidou de maneira indelével em ambos os corações. Porque dizia esse provérbio: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. E em fazendo assim, estarás amontoando sobre a sua cabeça brasas de fogo. Estarás amontoando sobre a sua cabeça brasas de fogo. Talvez Saulo, como a própria cena nos descreve, não tenha ou não tivesse ainda alcançado toda a dimensão do que está ali sendo apresentado por essa sabedoria da antiguidade. Mas Estevão, especialmente após conhecer a mensagem de Jesus, havia alcançado toda a magnitude desta orientação. Porque é interessante notarmos como Estevão já era uma expressão viva do Evangelho do Cristo, mesmo antes de conhecê-lo. Após conhecer-lhe a mensagem, somente consolidou aquele compromisso, aquela docilidade, aquela fidelidade à lei divina e à consciência que antes já expressava. E em sua sensibilidade, esclarecido pela luz ainda maior de Jesus, certamente havia entendido que já nos provérbios antigos havia a humanidade recebida a orientação mais fundamental quanto ao trabalho ou quanto ao meio que temos ao nosso alcance de contribuir para o despertamento de outros corações e de outras consciências. Por mais obscurecidos, por mais endurecidos que se nos apresentem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E assim fazendo, estarás amontoando brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que nos está sendo dito por essa frase? Senão o que Jesus mais tarde nos apresentaria com uma outra feição. Àquele que te fere, apresenta-lhe a outra face. Porque
Não era essa exatamente a condição de Saulo? Convertido, sim, em verdugo, em perseguidor do cristianismo nascente, de Estevão, mas, no entanto, uma alma sedenta, uma alma faminta. Como vemos pelo livro Paulo Estevão, na descrição psicológica que Emmanuel nos faz, Saulo era uma alma que tinha fome e sede de paz e que não conseguia encontrar em nenhuma das fontes conhecidas do mundo algo que o pudesse saciar. Movido ainda pelo orgulho, pela vaidade que ainda trazia em seu coração, havia tornado-se cego dentro daquele ideal, dentro daquele propósito que assumiu de defender a lei de Moisés a todo custo. Mas, no fundo, aquele fanatismo, aquela cegueira, representava a fome, a sede de alguma coisa maior, que ele intuía, mas que ainda não conseguia encontrar. Ainda envolto em certas ilusões do mundo, mais preocupado com o fausto, com o prestígio, com aplausos ou com números, sua consciência como que estava ali abafada, como que adormecida, e era Estevão que via, então, em nome do mais alto, ajudar a avivar aquela consciência, a reacender aquelas brasas de um coração que muito teria a ofertar, mas que por ora estava como que adormecido. Brasas adormecidas. A postura de Estevão, no entanto, era como que um sopro de consciência que avivava aquele braseiro, que acessava naquele espírito que de mais nobre ele tinha, o que de mais divino ele tem, como todos os espíritos possuem. E que então lhe convidava a refletir: será esse mesmo o caminho? Será por aí mesmo que você há de encontrar aquilo que tanto almeja, aquilo que te poderá saciar? A postura de amor, a postura de misericórdia, de perdão, em oposição a toda a violência que recebia, a toda agressividade, era justamente esse processo de acumular brasas de fogo sobre aquela consciência momentaneamente adormecida. E naquele primeiro momento, Saulo não pôde alcançar a magnitude do impacto das palavras de Estevão sobre a sua vida. Mas mais tarde, já desperto, consciência em brasas agora, mas brasas de amor, coração encandecido pelo amor de Jesus, ele então perceberia que Estevão havia ali cumprido aquele mandamento, aquela orientação dos antigos provérbios. Em lhe dando de beber e de comer, a ele, Saulo, que tinha fome e sede de amor, Estevão havia amontoado sobre a sua consciência brasas de fogo, de remorso, que o incomodaram a tal ponto que, enfim, ele cedeu e abriu-se ao convite da sublime luz que é e sempre será Jesus. Ele, a tal ponto, percebeu isso, que resolveu então grafar essa mesma orientação na sua carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 20. Saulo, já convertido em Paulo, resgata esse provérbio e ali insere como a dizer: eu sou um produto disso. Outrora era eu o inimigo, que perseguia, que feria e que torturava, mas que no fundo trazia comigo uma imensa fome e uma grande sede. E alguém soube notar, por detrás do verdugo, a alma sedenta, a alma faminta pelo Cristo, pela luz do verdadeiro amor. E esse alguém ofertou-me o pão divino do Evangelho, a água viva do amor de Jesus. E em fazendo assim, avivou-me a consciência, despertou-me para a vida. Incomodou-me a princípio, mas um bendito incômodo
que me levou até Jesus, que me predispôs à renovação. Então ele registra na sua carta aos Romanos, dizendo para todos nós, futuros cristãos, seguidores de Jesus, que não há outro caminho, não há caminho efetivo de transformação de outras almas, de renovação de outros corações que não passe por isso. Testemunhar a lei divina, testemunhar o amor e o bem diante daqueles que ainda não os podem compreender. Porque isso será acionar neles a parte divina que por ora permanece adormecida. Será reavivar nele, ou neles, nesses corações, as brasas que ali existem, mas que precisam desse sopro, desse influxo de renovação. Paulo, engrafando isso na sua epístola, nos diz: não há outro meio de contribuir com Jesus, de despertar corações que não passe por isso. E assim chegamos até nós. A nós que hoje nos vemos muitas vezes às voltas com dificuldades de convivência, com corações que não nos compreendem ou que ainda se colocam até mesmo como nossos inimigos, sejam encarnados ou desencarnados, muitas vezes nos indagamos: como proceder? Como fazer? E por séculos temos nos portado, digamos, de uma maneira similar a eles, em recebendo as expressões candentes de suas palavras ferinas, de suas posturas menos felizes, multiplicamos nós um incêndio exterior, devolvendo na mesma moeda, ofendendo onde fomos ofendidos, sendo duros e ásperos onde lidamos com a dureza e a aspereza. Por muitos e muitos séculos, temos alimentado esse incêndio, mas não um incêndio de natureza interior, a reavivar essas brasas de consciência. Pelo contrário, temos sido assim incendiários de natureza exterior, complicando ainda mais relações, convivências, experiências, onde poderíamos pacificar. Pacificar servindo, perdoando, relevando, ouvindo, compreendendo, seguindo adiante. Em outras palavras, ofertando a outra face, fazendo diferente, para então acender sim um incêndio, mas de natureza íntima, na criatura que ainda opera distanciada da lei divina, dos padrões de consciência que o Evangelho nos propõe. Com o Cristo, somos sim chamados a acender esse incêndio, esse fogo, mas no íntimo de cada consciência, ativando ali o que de mais nobre possuam, mas que muitas vezes elas mesmas terão esquecido. O que nos faz recordar uma fala muito bonita do Espírito Fenelon, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 11, quando ele nos diz assim, falando a respeito da lei de amor: não acrediteis na insensibilidade, no endurecimento dos corações ou do coração humano. Não acrediteis que um coração humano é absolutamente impermeável à mudança e à renovação. Então ele traz essa orientação para que a gente confie no potencial divino que há em cada ser. E ele ainda acrescenta, convidando-nos a sermos, junto a essas outras vidas, a esses outros corações, esses braseiros de renovação. Ele diz: ao amor verdadeiro, esse coração que parece insensível, impermeável, ao amor verdadeiro, ele, malgrado seu, cede, mais cedo ou mais tarde. Porque é um imã que não lhe é possível resistir. O contato com o amor verdadeiro, ou a presença desse amor verdadeiro ante o coração que ainda se conduz pelas trilhas do ódio, da vingança, da violência, o contato com o amor verdadeiro
vivifica e fecunda naquele coração germes desse mesmo amor que ali ele traz em estado latente. E se assim o fizermos, se assim nos dispusermos a ser o contato vivificante, fecundante desse amor que desperta esses germes latentes do amor em outros corações, diz Fenelon, assim veremos a terra, esse orbe ainda de provação e de exílio, ser purificado pelo fogo sagrado desse amor. Então, por isso Fenelon nos diz, não acrediteis na esterilidade, no endurecimento do coração humano. Diante do amor verdadeiro, cedo ou tarde, ele cede. Foi o que Saulo aprendeu, foi o que a vida de Saulo nos ensinou. Portando-se para com ele com compaixão e misericórdia, naquelas últimas palavras tão belas, Estevão ali amontoou sobre aquele coração, sobre aquela consciência, as brasas que o foram queimando por dentro, impelindo-o à renovação. Assim também, cada um de nós, ante aqueles corações que julgamos impermeáveis ou ante aquela convivência difícil, o parente desafiador, se soubermos manter-nos fiéis ao amor, não duvidemos das possibilidades de despertamento que esse amor terá em outra vida. Porque diante de cada ato de violência, de cada ato de impaciência, respondido por um ato de amor, de brandura, de misericórdia, cada vez mais vai se tornando difícil para aquele coração conviver com esse amor. Cada vez mais brasas se amontoam sobre a sua consciência, chamando-o ao despertamento. E exemplos disso na história do cristianismo não nos faltariam. Temos de sobra, convidando-nos ao compromisso vivo com esse amor. Por exemplo, recordo-me aqui do caso que está narrado no livro Libertação, que é um livro muito interessante, mostrando-nos aquilo que André Luiz, em uma de suas obras, nos diz, que a alegria dos céus é esvaziar os infernos, porque é o vínculo que estabelece o amor. Sente-se o amor verdadeiro devedor àqueles que ainda não aprenderam a amar. Então descem André Luiz, Gubi e outros companheiros em uma tarefa, em uma missão de auxílio a Gregório, um verdugo endurecido de muitos séculos, que estabelecia ali um processo de perseguição, de obsessão a uma moça chamada Margarida. Gregório contava com auxiliares, dentre eles um indivíduo, um espírito chamado Saldanha, que era, digamos, o chefe ali, o que coordenava o processo de obsessão, uma obsessão de natureza muito grave que já havia se estabelecido. E então Gúbio e André Luiz se aproximam de maneira sutil, disfarçam-se ali como alguém interessado naquele tipo de trabalho e vão começando a entender melhor a situação, o caso. Gúbio vai ganhando aos poucos terreno, vai sondando a vida de Saldanha, bem como dos outros que faziam parte daquele processo. E aí, em determinado momento, Saldanha, então, explica para eles qual era a sua trajetória, o que havia sido a sua última encarnação. Ele desencarnado em condição difícil, deixou a família também numa condição muito penosa, o filho acusado injustamente de um crime que não cometeu, acaba por ser preso de maneira injusta, a família passando por privações, a nora, em decorrência da prisão do marido, acaba se suicidando, a mãe acaba morrendo num catre de penúria, e ambas, uma vez desencarnadas, vincularam-se ao psiquismo do seu filho, que havia permanecido encarnado e que, premido por toda aquela dor, toda aquela injustiça, acabou por enlouquecer e encontrava-se agora num hospício. Diante de tudo aquilo que Saldanha considerava ser uma expressão de injustiça da vida e de algumas personagens que ele considerava serem as responsáveis por tudo aquilo que ele vivia, ele então se revoltou, se rebelou e se propôs então à vingança. Queria vingar-se daqueles corações.
E Gregório, notando a disposição de vingança daquele coração Saldanha, o convidou então para ser o chefe daquele empreendimento, porque Gregório dizia: são raros os corações que estão dispostos a perseverar na vingança até o fim. E em Saldanha ele sentia um coração daquele tipo, enregelado, endurecido. Então o convida àquele mistério. E Saldanha então aceita. Aquela família estava envolvida com as tramas do seu destino, então ele tinha também ali uma maneira de efetuar o seu desforço, a sua vingança. E ele então diz, diante de Gúbio e de André Luiz: todos aqui pagarão. Todos, sem exceção, pagarão. André Luiz comenta, de si, compartilhando para conosco, porque ele fica impressionado com a posição do Gúbio, com a postura do Gúbio, que manteve-se em silêncio, sereno, diante daquele relato confissão. O Gúbio simplesmente ouviu, ele percebeu uma leve expressão de lamento naquela face, mas o Gúbio manteve-se ali sereno, apenas ouvindo e acompanhando. E então André Luiz diz: fosse eu, teria me desbordado ali, teria me entregado a longos, a extensos e tirânicos comentários no que diz respeito à lei de amor que nos governa os destinos. Teria requerido com ênfase a atenção daquele perseguidor para os ensinamentos de Jesus e, se possível, teria lhe dobrado aquela língua indisciplinada e insolente. Fosse eu, teria feito assim, mas o Gúbio simplesmente silencia. Vai agindo de maneira sutil, vai apresentando uma outra face ante as dores, as dificuldades do caminho. E assim vai procedendo, vai, digamos, comendo pelas beiradas, e uma vez entendido o drama vivido por Saldanha, que o levou àquela condição de um coração tão endurecido, que envolvia ali a figura do filho, o Saldanha, em determinado momento, se propõe a visitar o filho lá no hospício onde ele estava. E o Gúbio, então, solicita autorização. Podemos ir contigo? André acompanha aquele grupo, eles se dirigem e então ali o Gúbio começa a atuar junto àquela consciência enregelada, àquele coração endurecido. Começa a soprar aquelas brasas que ali estavam, apresentando-lhe a face do amor. Não se deixa impressionar ante a dureza daquele coração. Não se revolta, não lastima, pelo contrário, apresenta o amor, ama. E parte em auxílio àquele filho, a tal ponto que, depois de uma sentida oração e de um auxílio também àquelas duas criaturas que estavam vinculadas ao seu psiquismo, consegue fazer com que ele se recupere. Saldanha, então, fica impressionado, mas como assim? A mim que sou verdugo, a mim que sou perseguidor, de repente vejo-me diante desses que agora se revelam benfeitores e que, mesmo sabendo da dureza com a qual tenho procedido com aquela irmã, sabem fazer para comigo o amor e o bem. Ali conseguem ganhar o coração de Saldanha, conseguem despertar aquela consciência que jazia, que permanecia adormecida. Porque é isso. Toda vez que o amor expressamos ante a violência, ante a incompreensão, acionamos no coração algo que ali estava adormecido. E não é outra coisa aquilo que Jesus quis nos dizer quando, em Lucas, capítulo 12, versículo 49, nos diz: vim trazer fogo à terra, e o que eu quero senão que ele se alastre. Não se dizia, não se colocava ali Jesus na posição de alguém que incita, que estimula a indisciplina. Não era ele um incendiário comum. Pelo contrário, falava-nos ele desse amor. A única força capaz de realmente mobilizar outros corações para a grandeza da vida. Em falando-nos a respeito disso, Emmanuel, numa mensagem muito bonita no livro Escrínio de Luz, assim definirá Jesus como sendo esse amor que vem se alastrando na terra. Chama viva para extinguir as trevas de nosso passado obscuro e delituoso, lume para clarear a senda que nos cabe trilhar
nos sacrifícios do presente, a caminho do grande porvir que a vida nos reserva. Flama de brio restaurador com que nos cabe atender aos compromissos esposados no esforço regenerativo e braseiro rubro de responsabilidade, que, situado no campo de nossa consciência, impeça a germinação ou o crescimento do joio venenoso da crueldade e do ódio. Vejamos, portanto, o que representa o Cristo aceso, o fogo que nos incendeia, braseiro rubro de responsabilidade, flama de brio restaurador. A nós, espíritos que temos sido por tantos séculos renitentes à mensagem de Jesus, se hoje algo estamos despertos para com ela, tenhamos a certeza, é porque ao longo do caminho temos encontrado corações que se propuseram a ser diante do nosso mal, da nossa violência, da nossa ingratidão, da nossa dureza, da nossa frieza, se dispuseram a ser essa chama de amor que nos tem vivificado, que nos tem reacendido, que nos tem despertado o braseiro da consciência, muitas vezes por meio do remorso, que culmina em transformação. Ao invés de responder-nos à força com a mesma força, à violência com a mesma violência, em nos perdoando, em se resignando, em relevando, impactaram-nos muito mais, concitando-nos ao despertamento e à renovação. Porque foi assim com o próprio Mestre. Aquela cruz não era senão uma pira luminosa que se acendeu para os séculos da humanidade. Por isso, alguns estudiosos até mesmo dirão que na cruz nós temos uma reedição da sarça ardente que um dia Moisés encontrou no Monte Horebe. Lá a expressão viva do Senhor que o convidava à sua missão de libertação. Depois, Jesus na cruz é a pira incandescente, inflamada de amor, que se acendeu para, ao longo dos séculos, despertar consciência após consciência. Porque quantos participaram ou quantos participamos daquelas cenas, daqueles momentos, ou das perseguições aos seus fiéis seguidores, temos a certeza disso, nunca mais nos esquecemos. E ainda hoje aquelas lembranças se fazem em nós brasas vivas a nos chamarem à renovação. Recordemos, por exemplo, do caso de Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, que relutava em voltar àqueles tempos, nos registros mnemônicos de sua memória, porque no fundo sabia e sentia que trazia daqueles tempos brasas vivas na consciência, porque outrora havia sido ele alguém que desprezara o Cristo, que cuspira-lhe a face ante aquela cena dolorosa da paixão. Mas aquela cena nunca mais se apagou de sua consciência. Sempre, desde séculos, desde aquele tempo, por séculos, vinha sendo a brasa, vinha sendo o estímulo que o convidava à renovação. Mesma coisa para aquele verdugo, sabe-se lá quem seja, em que condições hoje está. Acreditamos que muito certamente em condições muito melhores que as nossas. Aquele verdugo que, ante uma mãe e seus filhos que ali estavam, negando-se em abjurar ao Cristo que seguiam, diz então aquela mãe: mas foi somente isto? Então, o que ele, o Nazareno, lhes ensinou? A morrer como covardes? A criança gritar para a própria mãe: renega-o, mãe, ou morreremos todos. Renega-o, mãe. E aquele coração materno, sublime, numa luz que se acendia, um coração que se inflamava de amor, volta-se para o próprio filho e diz: cala-te, meu filho. Ele não negou o sacrifício. Não seremos nós quem iremos fazer. Volta-se ao seu verdugo e lhe responde então: não nos ensinou somente isto, ensinou-nos também a te amar. O verdugo acende a pira. Aquela mãe e seus filhos partem como mártires.
mas ficamos a nos indagar: qual a pira que mais havia se acendido? Aquela que consumiu o corpo da mãe e seus filhos, ou o braseiro que agora se inflamava e se acendia dentro do coração daquele verdugo, que vida após vida, século após século, certamente se lembrava daquela cena, convidado por aquele sopro de consciência, por aquele braseiro de amor a despertar. Essa trajetória dos mártires, que, inflamados pelo amor do Cristo, foram ser brasas vivas em outras vidas, junto aos corações os mais enregelados e frios nos caminhos humanos. Como diz o Espírito Lázaro em Evangelho segundo o Espiritismo, e os mártires, tendo ouvido essa sublime, essa divina palavra, a primeira do alfabeto divino, amor, ébrios então de esperança, candentes então por aquele amor, desceram aos circos, a despertar as consciências. Por isso volta aqui Emmanuel a nos dizer: labareda de fé renovadora, suscetível de purificar-nos o sentimento e soerguê-lo à prática da caridade genuína, e pira ardente de amor, que nos aprume a alma arrojada ao pó de velhas desilusões, a fim de que possamos penetrar, como filhos de Deus, o santuário de nossa sublimação para a divina imortalidade. Esse, meus amigos, o papel do Evangelho em nossas vidas. Não tenhamos dúvida de que outrora fomos despertados nessas condições. E ante os desafios que hoje se nos impõem, não necessariamente diante de inimigos, talvez ainda os tenhamos, principalmente no mundo espiritual, corações que não nos compreendem, corações que ainda nos perseguem, porque não nos entendem o novo ideal, a proposta de servir e de amar a todo custo e a toda prova, ou mesmo ante os corações de convivência difícil no lar, aquele que não tem compreendido ainda o valor da doçura, da generosidade, da brandura, da paciência, não temos outro recurso senão o de acender essa chama em nosso próprio coração. Porque só ela é capaz de convidar um coração à verdade, porque acende nele o que nele estava adormecido, o que há ali de divino. Não desistamos, portanto, do poder do amor. Deixemos para trás os outros incêndios com os quais estamos acostumados, convertendo muitas vezes o nosso lar num incêndio de azedume, de discussões estéreis, de agressividade, por não nos dispormos a silenciar, a compreender e a perdoar. Todos os corações que com Jesus têm operado só têm conseguido triunfar porque têm seguido por esses caminhos. De Joana de Cusa a o próprio Estevão, o próprio Cristo e todos aqueles que vieram depois. É preciso lembrar que Jesus já havia nos alertado em nos falando dos processos de transição do mundo que começam, no fundo, em cada um de nós, no seu sermão profético, no capítulo de número 24 de Mateus. Jesus nos diz: ante a iniquidade que abunda, ou por abundar a iniquidade, o amor ou a caridade de muitos esfriará. E se não temos conseguido todas as renovações que desejaríamos, que almejaríamos no mundo de hoje, é porque certamente muitos corações que deveriam ser piras ardentes de amor, induzindo a renovação, têm se mantido assim, frios, apagados, desalentados. Mas recordemo-nos desses que nos antecederam e que, apagando-se para o mundo, esquecendo-se de si mesmos, converteram-se nesse carvão, nessa lenha que tem acendido ainda mais a chama do ideal santificante do Evangelho, a iluminar a trajetória da humanidade para o porvir. Recordo-me aqui de um outro exemplo sublime que está narrado no livro Ave Cristo, de um personagem que muito nos é caro, a nós espíritas, que atende pelo nome de Eurípides Barçanufo em sua última encarnação. Lá naquele livro, ele atendia pelo nome de Rufo, um escravo, um simples escravo,
que era conhecido pela sua devoção a Jesus e ao Evangelho. E Tassiano, um dos personagens principais da obra, movido de ódio pelo cristianismo, pela mensagem cristã, resolve em determinado momento, então, converter todos os seus escravos à mensagem do Cristo. Àqueles que relutassem, primeiro a tortura, o chicote. Depois, caso a resistência permanecesse, a morte. Mas ele sabia, juntamente com o seu capataz, que dentre todos os seus servidores, um deles seria o mais difícil de dobrar. Então acertam ali entre si, deixemos Rufo por último. Primeiro, vamos aos outros servidores da casa. E assim eles vão fazendo, muitos deles, infelizmente, lamentando em seus corações, mas ainda sem a devida coragem para testemunharem até a morte, acabam renegando a Jesus. Relutam, mas temendo ainda morrer pelo Cristo, acabam renegando. Assim vão fazendo, até que chega a vez de Rufo. E Rufo então diz, não posso negar. Devo a ele a minha vida. Tudo que sou, tudo que busco, não o posso negar. Seria para mim uma dor muito maior do que qualquer dor que me possa ser infligida. Ele não diz essas palavras, mas é o que depreendemos de sua postura e de suas palavras. Eles então dizem, vamos dar mais tempo. O lançam à prisão e sabe-se lá o que ele passou nessa prisão por alguns dias. Deram-lhe um tempo para que se arrependesse. E, chegado o dia aprazado, prepararam, de certo modo, um espetáculo. Caso ele não ceda, sua morte será convertida num espetáculo, a fim de que sirva de lição para os que se fizerem renitentes depois. Trazem, então, Rufo, vindo da prisão, e trazem também sua esposa e suas 2 filhas. O colocam diante daquele dilema. Ou cede e renega o teu Cristo, ou não somente morrerás, como morrerás sabendo que elas serão levadas ou vendidas a um mercador qualquer e terão um futuro absolutamente incerto. Uma de suas filhas, para tornar o martírio, o testemunho ainda mais difícil e desafiador, desprende-se dos guardas e vem correndo em sua direção, buscando-lhe o abraço. O coração de Rufo estava aos pedaços. No entanto, em determinado momento, eleva a fronte para o mais alto, roga a Jesus o auxílio em prece. E então se coloca firme ante a proposta do destino. Não era possível negar ao Cristo. Antes de serem sua companheira e suas filhas, eram filhas de Deus, tuteladas do Cristo. As entrega então ao Senhor. Senhor, estão agora em tuas mãos. Eu fiz o que esteve ao meu alcance. E entrega-se ao martírio, dizendo, por ora podeis ferir, por ora podeis tiranizar. O vosso brilho um dia passará, assim como o seu bem frágil poder. Mas os nossos corações feridos, diz ele ao seu verdugo, são como lenho atirado ao fogo, que alimenta a chama do ideal santificante do Cristo, que há de iluminar para sempre a humanidade terrestre. Entregando-se assim ao martírio, recebe um último alento de Jesus, pois o mercador que havia adquirido as suas filhas e a sua esposa aproxima-se e sutilmente em seus ouvidos lhe diz, morra em paz, porque eu também sou cristão. E assim, Rufo então entrega o seu corpo para ser arrastado por um potro até a morte, mas com o semblante sereno de quem cumpriu o dever até o fim, de quem se entregou como um braseiro vivo para alimentar ainda mais a chama do Cristo, que ilumina a humanidade terrestre e o nosso porvir, e que desperta em cada coração, por mais endurecido, por mais enregelado seja, o que há ali de divino. Lembremos-nos de Fénelon quando nos diz, não acrediteis na esterilidade,
não acrediteis no endurecimento de coração algum. Porque ao toque do coração, ou ao toque do amor verdadeiro, do coração que se incendiou em Cristo, aquela consciência há de ser despertada pelas brasas ali acumuladas, convidando-o ao despertar. Seja o Cristo em nossas vidas esse fogo, fogo sagrado a brilhar, a alcançar outros corações e outras consciências, para que possamos colaborar com aquilo que Ele mesmo nos disse: vim trazer fogo à terra. E o que eu desejo senão que ele se alastre. Para isso, conta Jesus com o coração de cada um de nós. Estejamos nós na condição de corações em brasas, fazendo consciências em brasas, chamadas à renovação. A todos muita luz e muita paz. Que Jesus seja sempre a luz de nossos passos. Fiquem com Deus.